Oi, como você tá? Eu espero que esteja bem. Dando um pouco de contexto, após eu ter terminado meu último vídeo, eu decidi dar aquela boa descansada jogando um pouquinho de Bloons quando, de repente, pensei que seria uma boa tentar fazer um joguinho bem bobo na Godot. O problema é que eu geralmente me envolvi muito com esse projeto, apesar de ainda não estar nem perto de ser um mestre de script. Então achei que seria uma boa ideia gravar e documentar a produção desse joguinho aqui pra vocês. Nesse vídeo, mostrarei como fiz cada objeto, cenário e efeito do jogo no geral. Então, se arruma na sua cadeira aí e agora fique com o vídeo. Mas antes de continuar, eu gostaria de agradecer de coração a todo mundo que apareceu no último vídeo. De verdade, valeu demais. Eu não esperava que tanta gente fosse clicar naquele vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Mas enfim, continuando. Bem, eu não pretendia fazer esse vídeo, já que começou como um teste bobo. E demorei um pouco para decidir gravar, então não estranhe por eu não ter explicado tal coisa, pois eu provavelmente fiz antes. Mas vou tentar falar tudo o que eu fiz nesse projeto. Bom, primeiramente, eu já tinha ideia do que eu iria fazer. No caso, eu tentaria fazer uma espécie de dungeon com uma recompensa no final. Então eu não perdi tempo e já fui logo buscando algumas referências e fazendo a base. A primeira coisa que eu pus em prática foi fazer o player. Não foi nada muito complicado. O player em si ele é só uma pílula com uma câmera e uma lanterna, que inclusive liga e desliga, olha só que legal. Mas tá aí, né? No futuro eu pretendo fazer um modelo completo para poder representá-lo. Mas por agora ele é só isso mesmo. Após eu ter terminado o player, eu já fui pensando em como seria essa tal dungeon. No início, ela seria só um bônus de corredores quadrados com salas, mas daí pensei, cara, por que eu não faço logo um labirinto? Acho que seriam ideias mais interessantes, né? E foi o que eu fiz. Também deixei os corredores com esse formato de chave ou algo parecido. Achei que ficou mais interessante, não sei dizer. Além disso, inicialmente o jogo teria uma paleta monocromática, mas o gênio aqui simplesmente não conseguiu fazer isso funcionar, então eu só desisti mesmo. Sem contar que o jogo tem uma variedade absurda de cores, então ele acabou ficando mais legal sem uma paleta mesmo. Vale ressaltar que eu ainda não havia pensado em gravar, então não vai ter vídeo mostrando o processo, mas ele até que é bem simples. Uma coisa que você pode ter notado é esse efeito meio pixelado que o jogo tem, né? Isso é causado por um shader que eu coloquei, chamado de Jittering, ou Differing, não sei dizer, que basicamente simula esse efeito na tela, meio parecido com um jogo de PS1, por exemplo. Eu lembro que no começo eu disse que eu estava fazendo esse jogo na Godot, mas eu meio que esqueci de apresentar a plataforma, né? Então eu vou interromper esse instante aqui para te dar uma noção do que se trata. Basicamente, a Godot é uma engine de jogos open source que é usada para desenvolver os mais variados tipos de jogos que se puder imaginar. A última versão atualmente dela é a 4.4. Particularmente, eu uso a 3.6, mas esse negócio de versão é bem individual, não tem uma versão boa ou ruim. Além disso, a linguagem usada aqui é o GDScript, mas também pode se usar o C Sharp e o C++. Enfim, em resumo é meio que isso. Podemos então voltar agora. Após isso, eu decidi dar uma certa vida a esse ambiente, então eu decidi fazer um modelo de cogumelo bem simples. Por favor, não julguem minhas habilidades de modelagem, eu ainda estou aprendendo. Mas enfim, após terminar o modelo, fui fazer uma textura para ele. Só que eu acabei cometendo um pequeno erro. Isso porque meu objetivo era que esse cogumelo tivesse uma coloração mais puxada para um amarelo meio esverdeado, mas ele acabou totalmente verde. De qualquer forma, taquei no projeto e fiz uns pequenos ajustes. Eu também coloquei umas luzes azuis para dar um charme. Ignora os cogumelos gigantes em colisão aqui, tá? Depois eu conserto. Mas ainda não estava satisfeito com isso e decidi fazer umas graminhas bem simplesinhas só para atacar pelo mapa. Só que aí que veio o problema. Eu tive muita dificuldade para fazer o sprite da grama funcionar. Foi mal, sou meio burro às vezes. Mas aí eu consegui fazer funcionar e partir para possivelmente o meu maior tapa na cara desde que eu iniciei esse projeto. Basicamente, eu assisti uma gameplay de Arma 3 e nela eu vi que a grama fazia uma espécie de animação de queda quando o personagem passava por cima. Aí eu decidi replicar, né? Achei que seria interessante. E replicar uma animação de queda foi algo relativamente fácil, mas é aí que vem o problema. Eu não cheguei nem a finalizar essa mecânica, isso porque eu percebi que se eu conseguisse, a grama ela sempre cairia para uma única direção e eu não saberia fazê-la cair para outra, o que poderia causar um efeito estranho, onde a grama cairia na direção do player caso ele pisasse em determinado lado do sprite. E eu também percebi que não faria muito sentido ter grama nesse local, pois mal tem luz, exceto pelos cogumelos e pelas tochas que eu só colocaria mais pra frente. Então eu só desisti da ideia e fui dar uma descansada, pois eu fiquei o dia inteiro nesse projeto. Então fui dar aquela boa descansada jogando um blues mega irado, quando eu simplesmente comecei a ter algumas ideias interessantes para esse projeto. Mas foi na hora de dormir que eu tive um boom de criatividade bizarro. Cara, você não tem ideia do tanto de coisa que eu pensei enquanto eu tentava dormir.
Eu literalmente criei uma lore inteira só pro meu jogo. Lore essa que eu não vou dizer como é, até porque foi só um pensamento que eu tentava dormir. E porque eu esqueci da metade. No segundo dia, como eu fracassei em fazer a grama funcionar, decidi fazer algo bem mais interessante. Tochas. Não, não, sai do vídeo não. Bom, com isso em mente, já não perdi tempo e fui logo fazendo o modelo. Novamente, não julgue o design dessa tocha, tá? Eu não sei modelagem 3D. E terminei fazendo a textura. Após isso, eu taquei na Godot e fiz uns pequenos ajustes. E é aí que vem a mágica. Basicamente, eu tinha que fazer um efeito de fogo usando as partículas da Godot. Como eu não sabia mexer com partículas, eu tive que ver um tutorial. Créditos a esse mano aí, muito obrigado. E o resultado foi esse. Também coloquei uma luz para dar esse efeito mega maneiro e ficou assim. Mas assim, pra mim ainda não era o bastante. Se você não for um Homo erectus e nunca viu um fogo na vida, saiba que o brilho do fogo não é igual ao brilho de uma lâmpada, por exemplo. Ele dá meio que essas piscadas e não é lá muito uniforme, então eu decidi replicar o mesmo efeito na Godot. Isso foi até que bem fácil, é só fazer uma animação e ficar alterando os valores do raio de luz e pronto, você cria esse efeito maneiro. Eu também aproveitei para fazer uma animação da tocha desligada e eu explico o porquê já já. Mas antes disso, saiba que eu ainda não estava satisfeito. Lembra do player? Então, além da lanterna que eu tinha dado a ele, eu também dei o que é chamado de Raycast, que é meio que uma linha invisível com uma colisão, onde nós podemos fazer coisas bem interessantes, como armas de fogo. Inclusive, é assim que as armas do CS funcionam, se você não sabia. Aqui, eu não fiz nenhuma arma, mas eu usei o Raycast para interagir com a tocha, fazendo ela ligar. Isso foi relativamente bem simples de fazer. É só ter um Raycast com uns 2,5 de tamanho, umas, sei lá, 10 linhas de código e voilá. Uma tocha que acende quando o player interage com ela. Eu sinceramente não sei se esse é o jeito certo ou se tem um jeito mais fácil, mas foi o único que consegui pensar e tá funcionando pelo menos. Para finalizar, também fiz esse macaquinho de ouro com um altar próprio e taquei no final do labirinto, só para dar uma pequena ideia de conclusão. Mas o macaco não faz nada, sequer dá de pegá-lo ainda, mas eu acho que ficou bem legal. Na verdade, era pra esse vídeo ter acabado agora, mas por conta do carnaval, eu acabei ficando sem tempo de produzir e finalizar esse vídeo. Então aproveitei para adicionar algumas coisinhas. A primeira coisa foram dois tipos de portas, uma decorativa e outra que te leva a outro mapa. Aí eu modelei e texturizei ambas, mas acabei apagando a interativa pois ela nem fazia sentido ter. A segunda coisa que eu fiz foi fazer um novo labirinto, bem mais difícil que o primeiro e com um mini jardim no centro. Eu achei legal, mas ele é bem mais difícil que o primeiro, bem mais difícil. Por sorte, fiz vários caminhos que levam até o final. O problema é que tem chance do jogador começar a andar em círculos, mas aí é problema dele, sinceramente. O problema realmente veio quando eu tentei fazer a transição de níveis, pois eu simplesmente não estava conseguindo. E eu até vi um tutorial para tentar entender o que estava acontecendo. Meu objetivo era que, quando o jogador chegasse perto de uma porta e apertasse E, ele seria redirecionado para o próximo labirinto. Eu até consegui fazer essa transição, mas ela acontecia independentemente de o player estar na frente da porta ou não. Após uma pesquisa, vi que no meu código eu não havia especificado que a caixa de colisão deveria entrar em contato com o player para avançar. E como a caixa estava sempre em contato com a própria porta, acabava que eu poderia passar de fase onde quer que eu estivesse. Bem, foi só especificar isso que tudo voltou ao normal. Para finalizar, eu também habilitei sombras, pois as luzes dos objetos estavam atravessando as paredes, e ficou bem legal até. E basicamente é isso. Eu na verdade estava com outra ideia de vídeo, mas deixei um pouco de lado por conta dessa aqui. O jogo em si não tem nenhum inimigo ou um desafio no momento, mas eu pretendo adicionar um no futuro, pois eu pretendo continuar trabalhando com esse projeto e se você quiser, eu também posso mostrar o progresso desse jogo aqui no canal. Eu tenho muitas ideias do que fazer futuramente, como mudar a lanterna do play para uma tocha, criar um boneco para representar o protagonista, melhorar o labirinto, criar um objetivo claro, né? E muito mais. Se você gostou da ideia, pode me dizer aí nos comentários para que eu fique sabendo. E também, sinta-se livre para me dar ideias do que adicionar caso queira. Enfim, esse vídeo foi meio curto, mas no mais é meio que isso. Tchau!